A história do brasileiro que enfrentou Mike Tyson. Depois de apanhar do campeão mundial de boxe numa boate, o caso foi parar na justiça. O brasileiro ganhou a causa, mas não recebeu um centavo do boxeador. Será que agora, depois de 11 anos, o ex-Homem de Ferro vai pagar a conta? De um lado, um dos maiores campeões da história do boxe mundial. De outro, um repórter cinematográfico brasileiro. O ex-boxeador americano Mike Tyson agrediu o cinegrafista Carlos Melo durante uma visita a São Paulo. Ele pegou a filmadora, que estava com o microfone com a filmadora, ele pegou os dois, quebrou no chão e deu na minha cabeça. O episódio se transformou em um longo confronto que se arrasta por 11 anos nos tribunais da justiça brasileira e que só agora está perto de chegar ao fim. O motivo? Mike Tyson foi condenado a pagar uma indenização, o que nunca aconteceu. Daqui a 2 meses, essa condenação pode perder a validade e Tyson não terá que desembolsar nenhum centavo. Ano de 2005. Carlos Melo trabalhava como cinegrafista numa emissora de São Paulo. Na noite de 10 de novembro, a missão dele era cobrir a visita do astro do boxe ao Brasil. Falei, bom, vou agora, sou fã número 1 dele. Eu ficava acordado a madrugada inteira para esperar a luta dele, que durava segundos, né? Falei, bom, vamos lá. Tyson estava numa casa noturna famosa em São Paulo. Carlos conseguiu autorização para entrar e fazer imagens do pugilista dentro da boate. O dono dessa boate saiu, me apresentei para ele, com o crachá, com o microfone. Saiu, ele falou, ó, tá autorizado, conversei com o Mike Tyson, vocês vão entrar, só que cuidado com as imagens, porque aqui tem pessoas importantes que frequentam a casa, que estão aqui dentro. Lá dentro, Carlos logo viu o astro do boxe. Aí eu olhei, tava o Mike Tyson dançando, tava tocando um black e dançando na boate. Sozinho? As garotas estavam longe dele, eu até achei meio estranho isso. O cinegrafista conta que ficou sentado numa escada, com a câmera na mão. E ele tinha percebido que você gravava? Tinha, tá muito próximo, ele tava questão de 2 metros de mim, 2, 3 metros de mim. Ele tava próximo, ele percebeu, ele viu. A luz, o REC tava gravando. Logo depois, Carlos diz que o lutador foi pro andar de cima da boate com uma garota. Ele parou a câmera e esperou até Tyson voltar pra mesa. Pegou um copão de uísque e virou o copo. Nesse momento, não durou 1 minuto. Ele olhou para mim assim, na hora que ele olhou, aí já era outra pessoa. A mudança de comportamento surpreendeu Carlos. Ali era o Mike Tyson pugilista. Ali era o Mike Tyson que nós víamos no ringue, batendo e quebrando tudo. Na hora que ele me viu sentado, ele veio com tudo para cima. Você estava gravando nessa hora? Eu estava gravando e eu sentado na escada. Ele veio para cima, ele pegou a filmadora, ele gritando, assim, coisa de 1 palmo de distância do meu rosto. E ele gritando, porque era tatuagem, aqueles dentes de ouro dele, gritando. Com a própria câmera, ele bateu na sua cabeça. Ele quebrou a câmera no chão e deu na minha cabeça. Na hora que ele deu, já cortou, desceu o sangue, eu coloquei a mão. Tyson queria a fita com as imagens. Aí na hora que eu dei a fita na mão dele, simplesmente ele fez assim, ó. Moeu a fita na mão. Os dois deixaram a boate. Carlos prestou queixa na delegacia. Tyson foi detido pela polícia em outra casa noturna naquela mesma madrugada. Cercado pela imprensa, ele foi levado à delegacia. Para Carlos, Tyson teve um momento de fúria. Quando eu lembrei do fato que ele desceu, tomando uísque, e aí, a partir daquele momento, ele mudou. Ali não era aquele Tyson simpático, ali já era o Tyson agressor. Era o pugilista, o que gosta de bater. O prazer dele é bater. Todos nós sabemos disso. O americano Mike Tyson foi e ainda é o mais jovem campeão mundial de boxe na categoria peso pesado. Um recorde que ele conquistou aos 20 anos, em 1986, e que nunca foi batido por ninguém. Tyson se transformou num fenômeno do esporte. O jornalista Wilson Baldini lembra que o pugilista venceu por nocaute as primeiras 19 lutas da carreira. Isso na categoria peso pesado é um negócio complicado de conseguir, né?
mesmo porque as primeiras lutas são de 4 rounds, depois passam para 6, 8, né? Mas ele sempre conseguia, quase que sempre no primeiro round, de uma forma muito violenta que chamava a atenção do público. A força e a agressividade de Mike Tyson não ficaram restritas aos campeonatos de boxe. Desde a infância, o pugilista teve a vida marcada por brigas e confusões também fora dos rings. Com apenas 11 anos de idade, Tyson foi levado pela primeira vez a um reformatório por cometer crimes leves. Foi lá que o jovem Mike conheceu o esporte. Junto com as vitórias vieram as polêmicas. Em 91, aos 25 anos, Mike Tyson foi acusado de estuprar a modelo americana Desiree Washington. Na época, ela era candidata a Miss América. No auge da carreira, Tyson foi condenado e passou 3 anos preso. Depois de sair da cadeia, o pugilista voltou aos rings. Em 96, sofreu uma derrota marcante para Evander Holyfield. Na luta que seria a revanche no ano seguinte, Tyson perdeu a cabeça e mordeu a orelha do adversário 2 vezes. A partir do momento que ele fez uma besteira dentro do ringue, a carreira dele, dali para frente, o Tyson nunca mais teve credibilidade para fazer nada dentro do ringue. O campeão, que chegou a acumular 300 milhões de dólares, perdeu tudo e declarou falência em 2003. E como se não bastasse, Tyson também teve problemas com álcool e drogas. Em 2006, chegou a ser detido com cocaína nos Estados Unidos. 1 ano depois da confusão que aconteceu com o cinegrafista brasileiro. O episódio foi parar na justiça. Carlos tinha a seu favor o laudo do Instituto Médico Legal, que confirma a agressão por Mike Tyson. O cinegrafista sofreu lesões de natureza leve na cabeça. Na época, o Ministério Público propôs um acordo. Tyson pagaria 50 salários mínimos para uma instituição de caridade e ficaria livre da acusação criminal. O acordo foi fechado, mas o pugilista não pagou nenhum real. Carlos entrou com outra ação em 2007, 2 anos depois da agressão. Pediu uma indenização por danos morais no valor de R$500 mil. Mike Tyson nem apareceu nas audiências. Sem se defender, ele foi julgado. Na sentença, o juiz argumenta: o réu deixou de oferecer resposta dentro do prazo legal e condena o pugilista a pagar uma indenização que hoje equivale a R$55 mil, bem abaixo do que Carlos esperava. Você não ficou satisfeito com essa sentença? De maneira alguma. Isso é um absurdo. Eu acho isso uma vergonha. No Brasil, valores de indenizações por danos morais não costumam ser muito altos, como explica este professor de Direito Internacional. Eu acredito que seria provável um valor muito maior de indenização se fosse proferida por um juiz dos Estados Unidos. Mas não é só o valor da indenização que revolta Carlos. Agora, ele ainda tem o desafio de conseguir fazer com que Tyson pague a dívida. Se Mike Tyson não tiver nenhum bem registrado aqui no Brasil, a Justiça brasileira não tem como garantir o pagamento da indenização. Para receber o valor, o brasileiro precisaria da ajuda da Justiça americana. E isso custaria mais dinheiro. O brasileiro teria que pagar as despesas comuns do processo e a tradução de documentos. Dificilmente o valor gasto para obter a reparação vai ser compensatório em relação ao valor que será recebido. Hoje, Carlos estuda Direito e ganha a vida com compra e venda de carros e também como motorista. Já Mike Tyson conseguiu se reerguer. Prestes a completar 50 anos, ele segue no boxe como empresário e ainda mantém um lado de celebridade. Se arriscou no cinema, Mike Tyson, e até como cantor. A condenação no Brasil pode prescrever no próximo mês de julho, ou seja, Mike Tyson pode ficar livre da dívida com o brasileiro.
O advogado de Carlos não desistiu da indenização. Esperamos ver se ele deposita espontaneamente, amigavelmente, senão nós vamos tomar outras medidas legais que não convém agora eu comentar. 11 anos depois da agressão, Carlos lamenta não ter conseguido ainda nenhum pedido de desculpas. Se esse cara chegasse para mim, perante a imprensa, falasse, ó, eu quero pedir desculpas para você, Carlos Melo, eu ia tirar o processo na hora. Hoje é questão de ego. Eu ainda quero ver se no Brasil existe justiça.